Pois sim, galera. Boa tarde. Eu não gosto de slide, eu nunca me adaptei, mas já tive interesse em fazer algumas coisas, por mais que eu não goste, só para saber se eu gosto ou não gosto mesmo. Mas enfim, tenho 20 minutos para apresentar para vocês aí uma aula sobre educação e afins. E aí, a aula 1, que é os manos da educação. Vou pedir para minha colega Iraí passar. Todo mundo aqui talvez conheça esses manos. Quem não conhece, vai conhecer esse daqui, o nosso aluno Vini Júnior, entendeu? Esse daqui, Paulo de Tarso, o cara que escreveu vários livros lá da Bíblia. Esse daqui é um mano que eu não conheço muito bem, mas vi muito na matéria de filosofia, Sócrates, o mano Maomé também, e esse mano que eu conheço melhor, Sócrates, jogador. Esse daqui é o mano Martin Luther King. Quem não conhecer, por favor, conheçam. Ele é ótimo. O Mano Jesus também, eu acho que a maioria que o conhece, tendo em vista que mais de 80% da população brasileira é cristã, talvez vocês conheçam. O Mano Buda, talvez algumas pessoas aqui não conheçam, nunca tivessem visto ele assim, também não conheço ele muito bem, não é da minha religião, mas tá aqui esse cara, o Paulo, esse aí, o Miles Morales, mas aqui é para resumir o Homem-Aranha, a pessoa Homem-Aranha, Miles Morales, talvez vocês conheçam. E esse mano aqui, Faísca Massacre. De Timon, pega. E aí, por favor, gente, não é possível que vocês não conheçam pelo menos metade dessa galera aqui. Eu vou pedir para minha colega passar. O que há em comum entre esses manos? A pergunta que vale um ponto. Viu? O que há em comum? Eu quero que vocês digam. Eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem. Vou aqui começar a contar o tempo e que vocês debatam entre si. O que vocês acham que há em comum entre os manos? Esses são os manos. Vale um ponto. E aí, tu não é o melhor aluno? Queria que fossem. Mas pode começar. Pode começar. O que há em comum vocês têm? Tem mais 1 minuto. Pegou o aluno Thiago. É o melhor aluno. Não é tu o melhor aluno da turma? Então, pode. Pois sim. Galera. Ninguém vai ganhar um ponto. Pode passar. São todos caras, todos foram e são assumidamente homens em suas respectivas épocas, só não o Miles Morales, que ele ainda é adolescente, tá ligado? Mas eu vou dar outra chance pra vocês. O que há em comum entre esses homens, além do fato que muda muita coisa, de que todos eles são figuras masculinas, cis? Todos eles tiveram influência de alguma forma. Todos eles. Fala, pode falar mais. Porque todos eles tiveram cargo de poder em algum momento. Cargo de poder, é? Teve influência, sim, em relação à representatividade. Qual tipo? Sócrates, por exemplo. Sócrates jogador, entendeu? Tá ligado? Grande influência na democracia brasileira. Não necessariamente da democracia, entendeu? O Sócrates. Futebol, democracia, a gente não sabe. Tem vários jogadores, eu sei que tu gosta de... E aí, o que há em comum? Todos eles representam alguma coisa pra gente. Em diferentes locais. Por exemplo, o Vini, ele influencia, ele representa para católico, para Jesus, para cristão, para educação, freira. E tu, Caio? Tem uma opinião não? Só? Homem-Aranha, todos. Homem-Aranha é brabo demais, sou fã. O Homem-Aranha influenciou. Nossa, Nossa, eu tô... Pois sim. A resposta teve de ti. Foram as respostas que
No mesmo rumo, eu queria que tu passasse aí, por favor. Obrigado, que também aí entre esses manos, sem tempo para refletir. O tempo foi esse, mas vale um ponto. Pode passar de novo. Todos esses manos ousaram questionar as instituições educacionais / políticas de suas épocas. Os caras foram assumidamente do contra. Tá ligado? E aí, vocês têm um ponto, viu? Depois vocês cobrem o professor Tiago. Pode passar. Eu nem lembro qual é o próximo slide, mas pode passar. Mas, dentre todos esses caras, houve um mano que ousou acreditar numa utopia em que todos têm direitos de viver com dignidade, dignamente, como pessoa, sob um modelo de educação que liberta e não que aprisiona. Um mano que acreditava que a gente aprende quando ensina, que a gente deve se adaptar e entender a realidade das pessoas e ter esperança e ousadia para ser melhor a cada dia, apesar do que o sistema e as mídias dizem sobre você. Por favor, eu quero que vocês respondam. Essa pergunta vale meio ponto, viu? Quem responder ganha meio ponto. Opinião? Olha o enunciado. Eu acho que é uma pegadinha. Não, pois é para a próxima, vai. Eu acho que ela foi assim. Como é que é? E ela tá com o slide. Vai. Jesus. Homem-Aranha, você. Eu ia dizer que era Paulo Freire, não é possível, a educação não é Você, Paulo Freire. Na primeira metade eu pensei no Martin Luther King. Martin Luther King, e você? Eu pensei também em Paulo Freire. Paulo Freire é Ou massa. então Marx. Esse mano é massa, mas não pode mudar de opinião. Se mudar, Não, mas só que pode. Você vota em qual? Em Freire? Pois eu sinto muito, Thiago. Mas não foi dessa vez que você ganhou meio ponto. Pode passar. Gente, tava na cara. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Significa que você tem que assistir mais. Entendeu? E aí, eu queria que você... Olha, ó. Pega. Mas também tem... Pode passar. Isso aqui não, pode passar. Isso aqui não importa não. Também tem esse mano aqui, ó. Esse tal de Paulo. Alguém deve ter falado o nome dele, mas não valeu um ponto. Aliás, quem disse ganhou um ponto. Quem foi que disse? Foi você? Foi você também. Tem mais. Pega, ganhou um ponto. Foi dessa vez. Deu um trabalho para fazer essa arte. E agora eu vou lançar algumas perguntas para interação entre a turma, para vocês. Tá ligado? Não, louco, não passa agora não. Pergunta 1. Qual o nome do mano que acreditava num tal de pedagogia do oprimido? Para quem? Letra A, Paulo Freitas. Letra B, Paulo Faustino. Letra C, Paulo Freire. Ou letra D, Paulo Ferreira? Todo mundo vota nesse? E aí esse daqui, essa frase é ótima e tá muito na cara. É preciso ousar, aprender a ousar para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos diariamente. Miles Morales, Homem-Aranha. Sócrates, o jogador, a resposta anterior, mesmo cara da resposta anterior. Ou Jesus de Nazaré. Esse aqui tá muito... E quem disse isso? É preciso ousar para continuar quando às vezes se pode deixar de fazê-la com vantagens materiais. Miles Morales, Sócrates, jogador. A primeira resposta? Sim. Jesus de Nazaré. Não, sei lá. Pode passar. Pode passar? A segunda é essa daqui. Acho que é Paulo Freire. A primeira. Letra C? Pode passar. Todo mundo acertou. Todo mundo tá passado na disciplina. Pode passar. Ser de Cristo, né? Ser de Cristo, na verdade. E a gente vai ficar parado aqui, galera. O professor, quando ensina, enfim, para revisar o que a gente vai falar aqui nessa aula. O professor, quando aprende, o professor aprende enquanto ensina, o professor se adapta à realidade do aluno, tem que se adaptar. Para ensinar é preciso ousar, precisa ser ousado para poder manter a atenção dos alunos. É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo nas condições em que conhecemos.
em que somos mal pagos, desrespeitados e resistimos ao risco de cair vencidos pelo cinismo. A tarefa de ensinar exige amorosidade, criatividade, competência científica, mas recusa a estreiteza cientificista. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. O que isso significa? Que para poder... nem sei direito o que significa. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. Se vocês não estão conectados emocionalmente com o que eu estou passando aqui para vocês, se eu não estou conectado emocionalmente com o que vocês passam para mim, porque a gente ensina e aprende, eu não vou aprender a ser o melhor professor e vocês não vão aprender nada do que eu estou ensinando também. É importante. Mas... Bell Hooks, olha aí. Mas aí, galera, eu ainda tenho 9 minutos com vocês, e aí eu vou tirar o foco do slide, vou pegar a cadeira, sentar aqui de frente para todo mundo, porque o principal ensinamento dessa aula, galera, que é só de 20 minutos, não dá para explicar, não dá para ensinar sobre Paulo Freire, sobre algum livro, sobre algum capítulo, sobre algum texto de Paulo Freire, de forma profunda, em somente 20 minutos, não é? Vocês que leram o cara. E aí, o principal ensinamento dessa aula que eu quero passar, nessa aula que eu quero que vocês aprendam, quero aprender também com vocês, quero escutar mais vocês também, é de que isso aqui é horizontal, tá ligado? Não dá pra me ensinar enquanto isso aqui foi falado em algumas aulas do outro professor, que eu tô substituindo, o Tiago, o mano Tiago. Tá ligado? De que não dá pra ensinar se eu não tô aprendendo com vocês, tá ligado? E não dá pra vocês aprenderem, e não dá pra vocês aprenderem se vocês não estão me ensinando também, porque vocês não vão nem querer aprender, tá ligado? Vocês têm que interagir na aula, galera, entendeu? E aí tem o rolê de ponto, né? De que dá ponto pros alunos, de passar de ano, todo mundo. Eu acho que todo mundo devia passar, entendeu? Essa aula que eu tô dando agora pra graduação, mas eu podia muito bem dar essa aula para alunos do ensino médio, para alunos do ensino fundamental. Eu acho que eles iam se identificar mais com o Miles Morales, iam ter assistido, coisa que você não fez, entendeu? Mas tá ligado, galera. Eu ia falar sobre outra coisa que eu não lembro, mas tenho 7 minutos para pensar, que é em relação ao rolê da educação libertadora do tal do mano Paulo Freire. Nessa ideia de ensina, aprende. Se vocês quiserem comentar, pode comentar enquanto eu tento lembrar, que eu sou humano também, eu posso esquecer das coisas. Estou esquecendo agora, mas... Tá ligado? Que em relação pois sim, o rolê ele fala que ensinar é um ato político, né? Viver é um ato político por si só, tá ligado? Eu tava pensando sobre isso ontem, enquanto tava planejando essa aula pra vocês, pensando, nossa, eu vou falar com pessoas que são... oprimidas pela sociedade de alguma forma, a maioria na turma, entendeu? E o mano fala sobre uma tal de pedagogia do oprimido, tá ligado? Que ela é feita pro oprimido, pra gente poder de alguma forma sair entendendo o que é o rolê também, o que ele quer ensinar, o que a gente quer aprender, o que a gente quer ensinar uns pros outros, pros próximos alunos, vocês, se forem da licenciatura, se quiserem ensinar, aprender. Eu sei que no final, o mano Paulo Freire escreve lá nos escritos dele, que eu não lembro quais foram, eu acho que é Carta a Quem Ousa Ensinar, uma coisa assim, um capítulo de um livro dele, que inclusive ele tem algo contra tias. Eu acho que ele tem algo contra tias. Se vocês leram, vocês vão entender a referência. Se vocês não leram, leiam, por favor. Mas, enfim, para não perder o raciocínio, ele fala que... Peraí, eu vou tentar lembrar. Peraí, o que eu estava falando mesmo? Alguém? A carta, sim. Ele fala assim... Ele fala para você ler os escritos dele, se você não se identificar com a ideia política que ele tiver, ou com o que ele queria ensinar, no que ele escreveu, que você leia também, porque é importante que mesmo que a gente não tenha a mesma opinião, que a gente leia as coisas das pessoas que não têm a nossa opinião. Inicialmente eu pensei, nossa, que arrogância, ele tá se achando, ele acha que ele vai fazer a gente ler e depois a gente vai mudar de opinião, pode ser que seja isso, porque teve um cara que ele comentou no livro dele, desse daí das tias, que o cara mudou de opinião depois que leu, tá ligado? Mas eu acho também que no fundo,
ele queria muito não ser arrogante, na verdade, estava sendo altruísta, que nem o Miles Morales, entendeu? Ele estava imaginando que um dia talvez alguém pudesse ler o que ele escreveu e trazer outras ideias também, tá ligado? Alguém que não fosse do contexto dele, trazer outras ideias também, talvez ideias melhores para acrescentar nas ideias dele também. E essas pessoas, olha só, pode ser qualquer um de vocês que estão se formando aí para ser professores, tá ligado? Pode ser um de vocês, melhor ainda, pode ser um dos alunos de vocês, tá ligado? Mas para que isso aconteça, vocês precisam permanecer aqui, tá ligado? Vocês precisam permanecer de alguma forma vivendo o ato político de formar-se para ser professor e o ato político de viver também, porque ser professor é um ato político, viver é um ato político, ter depressão é um ato político para quem tiver depressão. Talvez vocês se perguntem, mas como assim que depressão é um ato político? Porque olha só, porque a depressão, eu acredito que a maioria dos casos, se não todos, são causas sociais. E aí quem tem depressão está indo no rumo de todo dia, às vezes com muita frequência, tem pensamentos intrusivos, pensamentos ruins, mas você vai contra o que foi proposto para você. Porque você não foi produtivo, você desenvolveu uma depressão. E aí, porque você não correspondeu ao que a sociedade queria, você desenvolveu uma depressão. E aí você está nadando contra a corrente quando você se mantém vivo. Entendeu? Então eu não estou falando da ação, eu estou falando da reação de quem tem depressão. E aí, além desse ato político também, não ter depressão também é um ato político, porque se você é uma pessoa LGBTQIA+, várias pessoas aqui nessa, só consigo lembrar de vocês dois, tu também, LGBTQIA+, era para vocês terem depressão. Se vocês não têm depressão... Mas olha só, galera. Pega. É um ato político porque vocês estão indo contra o que foi proposto para vocês, entendeu? É proposto socialmente que vocês estejam aí indo no rumo do extermínio, não sei nem se é isso, pode me corrigir se não for o caso. Entendeu? Você sendo negro, você sendo indígena, você sendo LGBTQIA+, você sendo neurodivergente, mas você vai contra o que é proposto para você, desenvolver uma depressão nessa sociedade. Eu acho que seja um ato político, entendeu? Eu acho que talvez uma conversa com o tal do Mano Paulo Freire agora, se ele estivesse vivo, né? Eu acho que ele ia gostar desse tema, tá ligado? Ele ia, nossa, esses caras estão viajando no que eu propus, não tem nada a ver com o que eu propus, mas é muito massa também. Eu achei massa pensar sobre isso. Entendeu? E é o que me fez terminar esse slide, inclusive. No mais é isso, galera. 20 minutos eu tô achando que, tipo... inclusive, o que eu acho? Se vocês... mas não aprendi muita coisa nessa aula de 20 minutos. Foi 20 minutos. E pra que essa pressa toda, tá ligado? Porque eu acho que o Mano Paulo Freire também era contra essa ideia de competição, né? Pra que tem que terminar tão rápido? Com o que é que você tá competindo? Entendeu? Peguem depois o conteúdo com o outro professor, o Mano Thiago, tá ligado? E quem não pegou também, pesquisa em casa, tá ligado? Estuda em casa, tá ligado? E, o mais importante de tudo, voltando para enfatizar, tudo isso aí que eu mostrei para vocês, o rolê sobre futebol, sobre Homem-Aranha, é importante que vocês vejam coisas que estão dentro do contexto de vocês, que está dentro do contexto de vocês, para que vocês estudem, entendeu? É muito importante que vocês leiam também o tal do Paulo Freire, entendeu? É importante que vocês leiam também outros pensadores, mas que vocês assistam também uma sériezinha, tá ligado? Assistam um filme, tá ligado? Escute uma música, tá ligado? Porque se você gosta do que você está fazendo, quer assistir também, mas também se formar para ser professor, professora, professore, você vai conseguir fazer uma ligação entre essas coisas, entendeu? Vai conseguir falar sobre pedagogia usando Miles Morales, tá ligado? Usando Peter Parker. E no mais é isso, galera. Acabou o meu tempo, tenho 30 segundos. Muito obrigado. Pera aí, galera.
Vou botar aqui o temporizador. Viu? Vou colocar aqui para não ficar vendo.